Fala galera, voltando aqui, vamos falar agora de direito administrativo. Vamos aqui corrigir a prova. Corrigir não, né? Mas comentar aí, trazer alguns comentários, algumas linhas de resposta. Pessoal, questão número 1. Questão número 1, ela traz um tema que nós cansamos de falar dos nossos materiais e não deu outra, caiu, né? Olha só. O Estado da Federação decide alienar de maneira pulverizada parte das ações que atualmente lhe garantem controle acionário da sociedade de economia mista, na qual possui 55% das ações com direito a voto. Ao final da pulverização, remanescerá com 48% das ações com direito a voto. Diante desse cenário, responda justificadamente: que requisitos formais precisam ser observados para a venda? Letra A, né? Letra B, após a alienação, a empresa continuará sujeita ao regime da Lei 13.303 de 2016, a Lei das Estatais? Pessoal, parece que o examinador ele olhou o nosso simulado e copiou aquela questão da SEDAI, né? Porque está muito parecida. Então, quem fez nosso simulado com certeza acertou essa questão, porque ela trata de um tema, mais uma vez, empresas estatais, mais uma vez caindo aí na PGR, pela terceira vez consecutiva caindo empresas estatais na PGR, e é isso, né? Estamos sujeitos a isso. E nós falamos muito disso, desse julgado do STF, que é uma jurisprudência que já era uma jurisprudência consolidada do STF, mas ele de fato, depois ele pacificou ainda mais a questão. Ele reafirmou a questão ao decidir que a alienação do controle acionário de uma estatal, no caso, por exemplo, uma sociedade de economia mista, que é o que está sendo tratado ali no caso, a alienação do controle acionário, ela depende de autorização legislativa. Depende de autorização legislativa. Da estatal, né? Da estatal. Por quê? Porque se for a subsidiária da estatal, não precisa de autorização legislativa. Foi o que o STF decidiu. Então, a empresa estatal, no caso, por exemplo, uma sociedade de economia mista, para que o Estado aliene o controle acionário, é necessário que haja autorização legislativa, né? No caso do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a Assembleia Legislativa deveria autorizar essa alienação. Beleza. Mas não apenas isso, né? Não apenas a autorização legislativa. É necessário também que haja licitação, né? É o outro requisito. Ele pede quais requisitos formais. Não é só a autorização legislativa, também é a licitação. Por quê? Porque a alienação do controle acionário. O Estado está vendendo o controle acionário de uma estatal que vai se tornar uma empresa privada. Então é preciso que haja a licitação, né? Como uma forma aí de, tendo em vista que há uma forma de alienação do controle acionário, né? E lembre-se que a alienação do controle acionário para o STF é sinônimo de privatização. Esse é o fundamento principal para o STF exigir a autorização legislativa. Se você quiser se aprofundar o tema, você poderia falar também que para subsidiárias, como eu disse, não é necessária a autorização legislativa, mas ainda assim, para subsidiárias é necessário que haja licitação, né? Então não se dispensa a licitação para alienação de subsidiárias. Cuidado com isso. Então a letra A basicamente era esse julgado do STF que você deveria suscitar, né? Nós falamos dele, o professor Roberto falou nas aulas, a gente falou dele nos materiais, naquele PDF complementar. A gente falou, eu falei que ia cair na live, a gente colocou no simulado a questão da SEDAI, tratando exatamente dessa questão. Então a gente cansou de falar disso. Com certeza nossos alunos não foram surpreendidos com essa questão. E letra B, essa já era um pouquinho mais difícil, mas quem foi nosso aluno e foi atento, né, a gente tratou disso várias vezes. Eu falei isso várias vezes também. Eu coloquei lá no PDF complementar a questão das empresas público-privadas. A gente colocou no próprio simulado também, por isso que eu disse que a banca copiou o nosso simulado. Claro, uma brincadeira, né? É porque a gente faz um estudo muito direcionado e aí acabou
que coincidiu de ser uma questão muito parecida. Mas a gente colocou no simulado, a gente colocou no PDF complementar, o professor Roberto falou também na aula dele, então é uma coisa batida já, não para quem não tem muito aprofundamento nessas provas de PGE Rio, né? Para quem está novo nisso daí, quem não comprou o curso, quem não está acompanhando essas discussões, de fato é um tema que é novo, né? Mas para quem já está estudando há algum tempo, principalmente com a gente do curso PED, sabe que a gente está falando muito disso, né? Isso caiu na prova da PGMBH, caiu na prova, salvo engano, da PGA São Paulo também, tem caído diversas vezes em prova. E essa questão, então, ela é relativa ao que o Alexandre Aragão chama de empresas público-privadas. O que são empresas público-privadas? Pessoal, são empresas em que o Estado ele tem uma participação minoritária no capital daquela empresa. Então, o Estado não tem o controle acionário. Ele participa do capital daquela empresa, mas ele na verdade, ele tem menos do que 50% das ações. Ele é um acionista que não é o controlador daquela empresa. Por isso, pessoal, que essa empresa ela é considerada uma empresa privada. Ela é uma empresa privada, ela não integra a administração pública, né? Se vocês olharem o Decreto-Lei 200 e a própria Lei das Estatais, vocês vão ver que para que você considere uma sociedade como sociedade de economia mista, que é aquela entidade da administração indireta, aquela estatal que integra a administração indireta, para que seja uma sociedade de economia mista, pelo menos 50% das ações tem que estar no controle do Estado, né? Se o Estado tem 48%, já não é mais uma sociedade de economia mista, é uma empresa privada que o Estado tem um controle acionário, mas é uma participação aí que não é majoritária, ele não é o dono do capital, como ocorre numa sociedade de economia mista. Você tem o Estado como acionista com mais de 50% e acionistas minoritários pulverizados, né? Então aqui, pessoal, a ideia é que com essa alienação o Estado deixa de ter 50% do controle, ele vai ter 48%, portanto, essa empresa vai ser considerada uma empresa privada, a chamada empresa público-privada, de acordo com o Aragão, e aí ela não estará sujeita ao regime das estatais. Por quê? Porque a empresa público-privada não integra a administração pública. Ela não integra a administração pública. Ela não é uma sociedade de economia mista. Ela é uma empresa privada, portanto, não está sujeita às derrogações de direito público, às quais estão sujeitas as estatais de um modo geral, né? Como a sociedade de economia mista. Portanto, há discussões se ela tem que licitar, né? O próprio Aragão ele questiona isso. A gente trabalhou muito bem isso no nosso PDF, mas acredito que a banca não queria que você entrasse nessas discussões, né? Bastaria dizer que ela não estaria sujeita à lei das estatais de um modo geral. Claro, ela vai estar sujeita à lei das estatais no que tange a própria regulamentação das empresas público-privadas, porque tem um artigo lá que trata da constituição da empresa público-privada. Esse artigo, por exemplo, diz que o objeto social tem que estar atrelado à própria participação do Estado. Então, por exemplo, se o Estado vai participar, se uma empresa estatal vai participar de uma outra empresa, o objeto tem que estar atrelado. Isso está previsto lá na lei, né? Então é necessário que alguns regramentos estejam de fato na lei, né? Mas essa empresa que foi desestatizada, essa empresa que foi privatizada, ela não é considerada uma empresa estatal, ela não integra a administração pública, tá, pessoal? Então não está sujeita ao regramento geral da lei 13.303, tá? Essa é a ideia geral. Então, pessoal, basicamente era essa a linha de resposta. Claro, né, você teria que desenvolver melhor, né, a gente está só dando um direcionamento.